Oi, pessoal, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Saúde, paz, ó, beijo no coração. Pra quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de crianças, de mulheres, falo sobre educação de filhos e também conto os meus causos. Hoje eu vou estar aqui de novo, né? Vou contar pra vocês algumas coisas, sabe? Eu me senti assim, no direito, na liberdade de vir contar pra vocês um pouquinho da minha vida. Eu já falei muitas coisas, eu já disse muitas coisas. Se vocês for no início do meu canal, vocês vão ver que eu tava lá como uma cachoeira. Eu chorava muito, muito, muito mesmo. Mas é que eu consegui amigos, eu consegui apoio de pessoas, tipo Suzana, que eu amo demais, Cláudio Correia. A gente, se eu for falar o nome de um tantão de pessoas que seguem a gente, a Marília Célia, que é Maria Silva, um monte de pessoas que são muito carinhosas, o pastor Cláudio, a Rosa de Saron, irmão Eric, que eu tô até devendo uma desculpa para ele, porque eu tentei colocar um vídeo aqui, que era um vídeo legal, bacana, mas eu tava, né, no meu processo de problemas e eu não consegui colocar o vídeo e ficou parecendo que eu queria refutar ele não, tá? Eu ia mostrar pra ele que eu tinha uma filha também fora do casamento, mas era uma filha que eu adotei. E é isso, pronto. E tem um montão de pessoas que eu amo. Dani, nossa, Dani na real, gosto, amo de coração. Januário, né? Ninguém fala mais sobre o Januário, eu gosto muito de Januário, eu tô lá ainda acompanhando os vídeos dele. Mas hoje, agora, nesse momento, eu quero falar sobre as coisas que eu falei. Eu ia parar hoje e ia estar olhando vídeos de pessoas para me vir estar aqui comentando, para mim estar falando sobre o que eu achei, o que eu deixei de achar. E eu tava aqui, porque eu já não tenho meu ateliê lá, sabe? Lá embaixo, meu ateliê tá defasado. Eu não tô conseguindo mexer em muita coisa lá. Então, o que eu fiz? Eu trouxe minha máquina aqui pra sala. Minha sala tá assim, ó, um tumulto. Porque eu tô costurando coisa pra escolinha da minha nora, tô costurando coisa pro casamento da minha menina, eu tô costurando roupas da gente, eu tô costurando. Porque eu sou a mulher bombril, eu faço crochê, eu faço tricô, eu bordo, eu não pinto. Nossa, eu acho lindo pintura, mas eu não sei pintar. Acho muito lindo, mas eu não sei pintar. Então eu faço muitas coisinhas assim de artesanato, sabe? Gosto muito, inclusive, gosto muito de estar fazendo essas coisas, mas eu não. Assim, acho que eu vou postar, sabe? Agora no casamento da minha filha, algumas coisas que eu vou fazer, eu vou postar pra vocês verem. Mas eu digo que aqui em casa nós temos uma equipe de festa. Um que cozinha, o outro que planeja o cenário, o outro que planeja. Nós temos uma equipe de festas informada, o que faz o docinho, o que faz o bolinho, o que vai ser da recepção, o que vai ser o animador de festa, que normalmente sou eu. Ai, você vê os vídeos que os meus filhos me mandam, gente. Você vê alguém dançando e pulando numa festa, eles me mandam, aí, mamãe, é você. Né? Então, eu sou animadora de festa, mas na realidade eu sou bastante assim, né? A iniciante do processo todo, de todos os trabalhos. Mas eu vim aqui falar sobre os vídeos que eu, né, disse que eu vi e eu observei. Primeiro, eu já tinha visto o vídeo da Dani na Real sobre a querida Dani. O primeiro vídeo onde ela disse que ela, mesmo sofrendo retaliações e coisas assim, ela ia falar sobre as coisas que ela sabe, né, da querida Dani. E, ó, te dou um apoio, viu, amiga? Continua. Desculpa, gente. Continua, tá? Só que eu vou te falar uma coisa. Esteja atenta, esteja alerta, esteja bem conectada com nosso Senhor, porque mexer com querida Dani é fuçar no inferno. Eu vou dizer para vocês que é fuçar no inferno. Porque se vocês se lembram, o último vídeo que eu fiz foi sobre a querida Dani, sabe? Antes de eu entrar naquele processo de pensamento acelerado, de dores no corpo, etc., foi sobre querida Dani, né? Outra pessoa que a gente tem que ter muito cuidado em mexer, em ficar nos vídeos, é o Chiquinho Evangelista, porque até onde eu percebo que na hora que a gente
tá vendo o vídeo dele, mas na hora que a gente entra nas orações dele, a gente tem que parar. Tem que parar. Não escuta as orações dele, sabe? Pode ver o vídeo e tal, mas as orações deles não entram. Não entram. Então, a Dani, na real, colocou que ela teve muito atribulação, que ela teve muita retaliação enquanto ela estava falando sobre a querida Dani. Gente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Porque quem me conhece, quem me viu lá no início, né, na época dos strikes, que nós, a maioria de nós sofremos um strike da querida Dani. Então, naquela época, eu sofri retaliação. A retaliação foi tão forte, que eu fiz um vídeo chorando. Eu não sei como que tá o canal Combate o Bom Combate, mas ele reagiu ao vídeo que eu fiz, porque a querida Dani, ela é uma coisa mística, entendeu? Ela usa muito de misticismo. Tá. Ela é uma coisa mística. Então, você tem que estar em união, em confissão, você tem que estar em jejum, você tem que estar em oração para enfrentar a querida Dani. Não é nada de querida. E para mexer com o Francisco Evangelista, então, pior ainda. Mas voltando aqui o que eu ia falar. Que eu vi um vídeo também da Kátia. Eu vi um vídeo dela falando sobre o Silvio Santos. Que o Silvio Santos agora teve um filho, que eu acho que já faleceu, e que o pessoal começou a cobrar, né, dele e tal, etc. Gente, eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês perceberam ou se vocês já, né, observaram. Eu tenho mãe, mas eu falo sobre meu pai. Não sei se vocês percebem isso. Eu tenho mãe viva, ela tem 83 anos, é uma pessoa muito lúcida, sabe? É uma pessoa muito ativa, ela faz a própria comida, ela arruma a casa dela, ela é uma pessoa muito ativa. Em tudo que ela tem que fazer, ela vai na igreja, ela é da comunidade, ela é presidente daquilo, e etc. Minha mãe é muito ativa. Mas eu vou falar sobre como foi a minha vida com a minha mãe. E por causa disso, quando eu vejo certas coisas, eu falo com carinho, eu falo com amor. Igual foi o primeiro vídeo que eu fiz pra Dani, sabe? Eu observei ali que ali só faltava amor, ali só faltava carinho, ali só faltava alguém cuidar. Porque a querida Dani, ela vai chegar aos 50 anos dela vestida como uma sininho, uma pequena sereia, como uma moranguinho, sabe? Aquelas coisas que a gente via antigamente nos nossos livrinhos de contos de fada, uma Cinderela. Ela nunca vai chegar a ver que ela já é uma mulher. Ela tem que se pintar, ela tem que se borrar, ela tem que fazer qualquer coisa para mostrar que ela ainda é uma menininha, né? Aí eu vi o vídeo também do Gleison. Estranho, gente. Sabe por quê? Porque eu abri agora para fazer esse vídeo. Porque todos os vídeos remetem à infância. Então eu vi um outro vídeo que era do Gleison. O Gleison falando sobre que ele teve muitas coisas na vida dele, mas ele não pode reclamar de não ter tido um bom padrasto. Que eu tenho dificuldade no R. Se rir de mim vai pagar, viu? Um bom padrasto, né? Ele era um homem que cuidava da casa, era um bom provedor da família. Ele nunca mexeu com ele. E é contraditório as coisas que Gleison fala. Mas ele elogiou bastante o padrasto nesse vídeo. Ele disse que a gente deve estar intercedendo pelos nossos casórios, né? É como se a gente tivesse o poder na mão de guardar aqui o nosso casamento e ele nunca ser interrompido, né? E se o casamento for interrompido, nós temos que viver em oração, em jejum e, pelo que eu entendi, isso é maldade que eu vou falar, tá, gente? A gente tem que orar pro homem morrer pra gente ficar livre e amar outro, né? Mais ou menos isso, mas tá legal. Não foi isso que ele disse, não. Eu que tô falando assim.
Foi legal o jeito dele interpretar lá que mãe tem que cuidar do filho mesmo, que mãe tem que estar atento, né? Pelo que ele disse, pelo que a gente sabe da história do Gleison, ele sofreu abusos infantis e, e ele disse que não, que o padrasto dele é uma pessoa legal, uma pessoa boa, foi um bom provedor. E eu não entendo até hoje porque que ele fez aquela denúncia absurda, né, contra o padrasto. Em contradição, a querida Dani fez uma denúncia absurda contra o padrasto e perdoou. Vocês entendem? O Gleison fala que o padrasto foi um bom homem, que cuidou e tal, etc. A querida Dani fala que o padrasto abusou e tal, etc. Ela não denunciou, né? Ele era ruim, ela não denunciou. Agora o Gleison, ele vem dizer que o padrasto era uma pessoa muito boa, muito correta, muito honesta. E chegou um tempo da vida dele que ele denunciou ele por um crime que até agora não é desvendável, né? Então, como eu estava falando, por que eu não falo sobre minha mãe? Porque, olha, gente, olhando todos os vídeos, assistindo tudo, eu me senti no direito, me senti na liberdade de dizer. A minha mãe é a minha pior inimiga. Ou seja, a minha mãe é a minha amiga pior inimiga. É mais ou menos bem assim, sabe? Eu não tenho, assim, eu não tenho relatos para dizer para vocês de que eu tive uma mãe que cuidasse de mim, que zelasse por mim. Eu não lembro, eu não tenho relatos, assim, de mamãe me colocando para dormir, me dando banho. Não tenho, sério. E olha que eu tenho uma memória assim, de elefante, uma memória reta, RAM. E agora, quando eu comecei com essa perca de memória, eu fiquei muito preocupada, porque a minha memória não é uma memória seletiva, é uma memória RAM. Eu guardo coisas, eu falo coisas que as pessoas não lembram, mas vai mexendo, elas acabam a ver, realmente aconteceu e tal. Então, quando eu tive agora essa síndrome de perca de memória, esse trem me incomodou muito. Então, eu não tenho lembranças de mamãe cuidando e tal, etc. Eu lembro, assim, da minha mãe, eu com 6 anos, mais ou menos, ela me colocando para lavar as louças, que na época existia uma tal da cristaleira, que quem tinha uma cristaleira era o ó do Borogodó. E chegou uma época que eu já tava muito brava de lavar aquelas vasilhas todo sábado, lavar umas vasilhas que ficava acoprada em vidros, né? Era uma armação de madeira e a lateral era toda de vidro. Nem poeira não pegava. Aí eu comecei a quebrar. Eu comecei a quebrar as louças dela, e as louças antigamente, para vocês que não sabem hoje, as louças eram muito preciosas. Você ganhava, não era um prato, você ganhava um conjunto inteiro, sabe? Prato, xícaras de café, xícaras de chá, como é que fala? Pratinhos de sobremesa. Era uma coisa muito linda, tudo bordado à mão, com tipo uns ouros, sabe? Era muito lindo. E eu comecei a quebrar as coisas dela. Aí quando eu comecei a quebrar, ela falou, não, vamos deixar essa menina dormir pelo menos no sábado, porque senão ela vai acabar com a minha louça. Porque era assim, gente. Minha mãe, ela foi uma pessoa que sofreu muito. Hoje eu entendo que sou madura, vou chegar nos meus 50 anos, eu entendo, minha mãe sofreu muito, foi uma pessoa que foi cuidada por uma certa época da vida, eu não sei se foi depois dos 19 anos, eu acredito que foi. Ela foi cuidada pela madrasta. E minha avó faleceu e ela ficou, né? Minhas tias, tudo já tinha sido casado, meus tios, tudo. E ela tinha afinidade com um irmão só. Então, esse irmão sempre ia na casa dela e tal. Mas quando eles viram que o meu avô estava muito doente, que o meu avô não ia, né, ficar muito tempo aqui, aí meu avô e tanto esse meu tio disse pra ela, olha, é melhor você arrumar um casamento e casar. Porque se você não casar, você vai sofrer mais do que você acha que sofre. Mas eu acho que minha mãe não sofreu, sabe? A minha mãe é muito piacenta, mimizenta. E eu acho que minha mãe, nossa, ela é ciumenta. Eu acho que ela tava com ciúme do meu avô.
Mas eles entendiam ela e eu tô procurando entender. Então, meu avô tinha perdido uma filha, que era... Minha mãe é a mais nova de todas. Então, meu avô tinha perdido uma filha, e essa filha dele tinha deixado um casal de netos. E ele tinha pegado os netos para cuidar. E aí, minha mãe casando, minha mãe ia levar esse casal de netos do meu avô, sobrinhos dela, né? Então, naquela época, acho que ainda procurava pessoas para casar, não sei como que era. Eu sei que minha mãe gostava de um homem. E esse homem casou com a minha tia. E eu acho que minha mãe falou assim, eu vou viver solteirando pro resto da vida. Mas quando viu que ou ela casava ou então ela ia sofrer muito, aí foram lá e arrumaram meu pai pra ela. Mais ou menos isso, um trem assim. E a minha mãe acabou casando com 27 anos, 26, 27 anos, não era criança, né? E meu pai era mais novo do que ela. E eu, sendo criança, eu vi ali que a relação tinha tudo pra dar certo, sabe? Tudo pra dar certo. Se minha mãe não fosse uma mulher muito ciumenta, muito ciumenta. Minha mãe, ela tem um ciúme tão grande de todos os antes queridos dela, de todos. E o que aconteceu? Quando o papai faleceu, a minha mãe, ela não tinha ainda sentido a liberdade de sair, passear, dançar, fazer um monte de coisa que ela, acho que ela tinha desejo no coração. Então, quando o papai morreu, antes do papai morrer, ela ficou doente. Quando ela melhorou, meu pai adoeceu e com 3 meses ele morreu, né? Então, ela teve a beira da morte. Aí, papai morreu. Então, quando ela viu que o papai morreu e ela qualquer hora podia findar a vida, ela falou, não, vou curtir a vida enquanto eu tenho tempo. Então, meu irmão tinha... Eu cuidava dele desde os 14 dias de nascido, 14 dias de nascido, eles largaram ele para me cuidar. Mas meu irmão tinha 11 meses quando o papai morreu. Que ele é de fevereiro, papai morreu em dezembro, véspera de Natal. Então, aí eu vi que ela queria curtir a vida. Gente, eu não recrimino hoje minha mãe. Não recrimino porque a hora que eu quero sair, eu quero dançar, eu quero me divertir, ninguém me segura mais, sabe? Eu casei com 15 anos, muito criança, muito menina, não curti muita coisa e hoje se eu sentir vontade, eu amo dançar, amo cantar. Uh, já não existe mais esse trem de karaokê, né? Eu gostava muito de cantar no karaokê. Então aí a mamãe, ela começou a sair, a passear muito, a largar eu cuidando dos filhos. E depois ela arrumou um serviço no hospital, onde ela dizia metade verdade, metade mentira. Porque no hospital você pega de 7 da manhã às 7 da noite. Ao caso ao contrário, você pega de 7 da noite às 7 da manhã. E minha mãe começou a dobrar os turnos, sabe? Às vezes ela fazia turno de 24 horas, 48 horas. E eu ali cuidando dos irmãos e tal. Eu vou falar sobre esse momento em outra época. Então, eu peguei uma responsabilidade de que eu era a mãe pequena dos meninos, né? Eu era a mãe pequena, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho, que são irmãos adotivos que a minha mãe já trouxe no casamento, né? Eu já disse isso. Então, eles já estavam casados e tal, e eu me sentia mãezinha dos meninos. Então, por isso meu canal é Mãe Solteira também, sabe? Porque não foi fácil, mas nós vencemos. Nós morávamos numa comunidade, nós morávamos em lugares onde em 88 começou a chegar as ilícitas, né? Lá no bairro. A gente começou a conhecer o que era, vamos colocar assim, entre aspas, né? Os raps, né? Os danados, os ludibriados. E aí eu tinha ainda a obrigação de proteger meus irmãos para eles não conhecer as ilícitas. Então, e foi na época que eu
conheci um ilícito. Eu casei com um homem que ele era usuário. E minha mãe sabia, todo mundo sabia, eu sabia, todos nós sabíamos. Mas a minha mãe me deu permissão de casar com aquele homem, porque eu a perturbava demais. Eu a perturbava. Então acho que ela viu ali, eu vou casar ela vai pra lá, some, desaparece, vai parar de me perturbar. Porque eu cobrava. Mãe, olha os meninos, mãe, vê os meninos, mãe, o que você tá fazendo com os meninos, mãe, entendeu? E a gente brigava, a gente discutia muito. Então, quando uma tia minha falou assim, o nome da minha mãe é Elzira. Aí ela falou, Elzira, tá na hora de nós casar essa menina. Aí ela não pensou nem 2 vezes. Porque eu tava namorando, ia fazer 1 ano, que eu casei com 1 ano e 8 dias de namoro. Ia fazer 1 ano que eu tava namorando o pai dos meus filhos. E ela falou, vamos casar essa menina. E eles casaram a gente. Casaram a gente. Tanto é que na minha festa de casamento, o vestido era aquele vestido todo funfun, cheio de tules, o véu aquele trem enorme. Eu arranquei o véu e a coroa da cabeça e fui dançar hilariei. De tão adulta que eu era. E minha mãe largou a responsabilidade realmente nas minhas mãos. Por um bom tempo era eu que cuidava da alimentação dos meus irmãos, roupa, escola. Eu tenho 2 irmãos que formaram, foi eu que, banquei. E aí vou voltar de novo pra querida Dani, vou voltar de novo pro Gleison. Sabe, são pessoas mimadas, são pessoas que rebelaram por causa de coisas que, gente, cada qual no seu canto sofre o seu tanto. Mas observem comigo, a Nazaré, ela foi para prostituição por causa de R$ 500. A Dani, querida Dani, ela foi para prostituição porque o pedófilo dela, o cara que abusou dela, fez com que ela fosse para prostituição, mas ela perdoou. Aí o Gleison era abusado pelos, vamos falar como é que é? Os integrantes da comunidade onde é a mãe dele. Gente, se a gente for olhar sofrimento, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo e querer dizer, olha, eu só cometi tal ato, que me prejudica hoje, que me machuca hoje, que me fez... me fez mal. Me fez ir no fundo do poço. Que hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu sou uma missionária, eu sou um profeta, eu sou isso, sou aquilo. Tem tanta gente que sofreu mais do que eu. Tem. Eu sofri muito. Porque quando o papai morreu, eu tinha 12 anos. E eu não tinha uma idade adulta para estar cuidando de irmãos meus, que é diferença de 1 ano de mim. Tanto é que eu tenho 49 anos, minha irmã tem 48. Nós duas não nos estamos bem de jeito nenhum. Porque ela é muito parecida com minha mãe, uma ciumenta. Mas aí eu cuidava de irmão que 49, 48, 47, 46. Hoje eles têm, Aí eu tenho um irmão que tem uma diferença de 6 anos e depois tem um outro mais novo. Então, se fosse para olhar, ainda mais com quem eu me casei, era para mim ter sido uma menina perdida. Uma menina que talvez hoje não estaria viva. Igual muitas amigas minhas que eu perdi. Foi muitas, gente. Muitas. Sabe? Tem amigas que hoje eu fecho os olhos e abro e eu não acredito que elas se foram. Não acredito, sabe?
porque na época que a Maroa veio para o nosso Brasil, naquela época eu conheci tudo, eu vi tudo, eu enxerguei tudo, eu tava lá. Se eu falar para vocês que eu nunca experimentei, não. Aí você vê uma querida Dani, um Gleison, e um outro tanto de pessoas virar e falar, eu virei a cabeça, fui pro fundo do poço, porque a minha vida era sofrida. Gente, nem a minha era sofrida. Porque eu tinha uma cama, eu tinha uma casa. E a única coisa que eu tinha que fazer era trabalhar para colocar comida para mim e meus irmãos. Você já imaginou se meu pai tivesse me largado, me abandonado, morando de aluguel? Porque meus irmãos, né? Era só o que eu precisava de cuidar deles. Mas não, a gente tinha um pedacinho, um cantinho na comunidade. Era lá no gueto, mas a gente tinha. Então você vê que a maioria dessas pessoas foram para esses lugares, Daniele Nazário, querida Dani, Gleison e tal, porque eles queriam luxo, eles queriam dinheiro, eles queriam fama, eles queriam poder. Igual o Gleison fala, eu fechava era camarote, né? A querida Dani fala, o último homem que eu tive, que era meu noivo, que eu amava, então, etc., tinha um dinheirão. A Nazarenta fala que o homem que eu tava... Gente, vocês nunca vão ouvir, eu pelo menos até agora não ouvi, a Nazarenta falando que ela esteve com um homem que não tinha um compromisso com outra mulher. E hoje ela põe essa roupinha toda aí na túnica e tal e fala... Gente, não vou falar o resto não. Me dá nervo, me dá raiva. Mas finalizando o que eu queria dizer. A gente quando mexe com esse podre, quando a gente vai nesses poço de lama, retaliações vêm. E a Dani, na real, tem razão. Sabe, tem muita razão. Porque o último vídeo que eu fiz, que eu me lembro que eu tava lúcida, foi sobre a querida Dani. Se vocês voltarem, vocês vão ver que eu tava de boa, bem e tal. Então, a querida Dani, ela tem uma oração contrária. O Gleison, vocês já viram um vídeo dele aí, que ele pega espírito mesmo. A gente refutar, a gente falar sobre essas pessoas que querem usar mãezinhas que não tem dinheiro, não tem, sabe? E mesmo assim, doa no meu ministério, eu sou profeta e tal, etc. E a gente vinha aqui falar para vocês, não façam isso, porque é o diabo que tá querendo tirar a comida da sua boca. É o diabo que não quer deixar você alimentar e nem cuidar dos seus filhos. Ainda bem que eu não conhecia esse povo enquanto eu tinha meus 12 anos. Você já imaginou? Ao invés do tratado dos meus irmãos, que já era pouco que eu ganhei, eu dar para uma querida Dani, para um Gleison, para um Francisco Evangelista, para tantos outros falsos profetas. Então, Dani, na real, existe sim as retaliações. E eu sofri. Eu sofri tanto que eu vim aqui, eu contei para vocês. Eu deitava na cama à noite, gente. Os meus braços, minhas pernas, elas adormeciam. Não é adormecer de adormecer. Eu tinha cãibra d'água quase a noite toda. E eu ficava em oração. Remédio nenhum parava as minhas dores. Se alguém conhece Paco, é paracetamol com codeína. Era o que eu estava tomando. E foi preciso que eu, minha terapeuta comportamental, entrasse num processo, sabe, para melhorar. Então a gente tem sim a palavra do Senhor, nós temos sim que fazer nossas orações, nós temos sim que meditar coisas boas para perto de nós. Porque quando você toca no inferno, quando você mexe no inferno, Lúcifer manda os seus aliados. E eu tô aprendendo a lidar com isso. Tô aprendendo a lidar, sabe?
Eu acho que o irmão Eric, ele já conseguiu lidar com isso. Kátia também já tá bem, né? Nossa, a Marta, que estão bem resolvida, eu acho que ela... Nossa. E quantos outros youtubers que vêm aqui desmascarar, falar e contar as coisas e dizer, não, essa pessoa sofreu, mas ela não tem mais sofrimento, ela não sofre mais. Essa pessoa passou por isso, passou, mas ela não passa mais. Ou seja, eu sofri, né? Eu tive uma mãe que é minha irmã, minha pior amiga. Mas eu cresci, meus irmãos cresceu, todo mundo tá sobrevivendo. E por que que eu ainda vou ficar aqui me martirizando, falando, cuida de mim? Eu tive uma mãe que não cuidou de mim. Eu tive que cuidar dos meus irmãos. Eu tive... Ah, para. Tô velha. Tô velha. O que Deus faça tudo novo na nossa vida. Ou seja, que faça nova todas as coisas. Que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, eu sofro, gente. Eu sofro retaliação, sim. Mas quando o meu Deus me tira das garras do Satã, é para mim vir aqui falar para vocês coisas que vocês nem percebem, nem imaginam, mas Deus coloca no meu coração para dizer para vocês. Então, ó, beijo no coração de vocês, saúde e paz. Eu nem sei que título eu vou colocar nesse vídeo, mas vamos lá. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Beijo, até o próximo vídeo.